Imagina sobreviver à ocupação japonesa da China, ao grande salto adiante e à revolução cultural. Uma vida dessas daria um livro, certo? Essa é a história do livro de hoje que eu vou resenhar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha do livro Viver, do Wu Hua. É um livro de ficção, mas é uma ficção histórica, então tem todo aquele fundo histórico da história da China contemporânea. É um livro, assim, muito bacana, que te prende ali logo no início e você não consegue largar. São poucas páginas, mas é um livro muito bem escrito. E a história é de um homem, um aristocrata chinês, que ele tem muito dinheiro, mas ele perde esse dinheiro todo no jogo e ele acaba perdendo as terras da família. E o livro é ele contando a história da vida dele a não sei se posso dizer que é um funcionário, é um rapaz que vai percorrendo a China atrás de canções populares e ele encontra com o Fugui, que é o protagonista do livro. E o Fugui, ele vai contando a história da sua vida, tudo que ele viveu e as transformações pelas quais a China passou. É um livro muito interessante. A gente vê como era a China ali nos anos 30, quando ainda tinha muito da tradicional cultura chinesa, quando os japoneses ainda ocupavam. A gente vê como o Fugui depois ele vai perder toda a fortuna da sua família e depois como ele vai ser alistado à força no exército nacionalista do Chiang Kai-shek. Depois a gente vai ver como ele sobrevive ao grande salto adiante do Mao, como as terras ali que antes eram dele vão passar a ser terras comunais, depois como elas vão ser novamente redistribuídas, como ele vai ter que trabalhar no campo, depois como ele vai sobreviver à revolução cultural e no meio disso tudo tem as histórias da família dele. É um livro que, por vezes, apesar desse tema, assim, bastante sério, ele, por vezes, é muito engraçado, porque tem umas passagens realmente muito divertidas, mas, de modo geral, é um livro muito triste, não tanto por conta das transformações sociais que a China passa, mas, assim, das coisas que acontecem com a família dele, que não necessariamente tem que ver com as transformações políticas. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do que acontece com a família dele para não dar spoiler, porque vale realmente muito a pena ler o livro. Mas assim, a gente pode dizer que é uma tragédia, mas é um livro muito bacana. Geralmente, quando a gente pensa nessas transformações políticas pelas quais a China passou, vem muito na nossa cabeça os números, porque os números são imensos, assim, milhões de mortos, milhões de pessoas presas em campos de trabalho forçado. Inclusive, eu já fiz resenha de outros livros aqui que falam sobre isso, por exemplo, A Grande Fome de Mao, ou então Mao, A História Desconhecida, que você tem esse aspecto historiográfico da coisa. O que eu achei bacana nesse livro é que você tem o aspecto humano. Você tem esse personagem ali fictício, mas que vai vendo todas as transformações que a China vai passando. Então isso traz assim um elemento mais humano mesmo à história. A gente consegue entender melhor o impacto dessas transformações numa pessoa comum, numa família comum. Ele me lembrou o Balzac e a costureirinha chinesa, que eu já resenhei aqui também, que vale a pena vocês verem, que também fala da Revolução Cultural. Mas esse Viver, ele vai pegar um período muito mais amplo da história chinesa. Então é assim, muito bacana. É um livro que ele te toca. Não é um livro assim tão conhecido, eu não sei porquê. Eu acho, inclusive, que ele daria uma boa série. Eu não digo nem filme, porque acontece tanta coisa, é tanta transformação, que teriam que fazer pelo menos uns 2 filmes. Então eu acho que uma série seria melhor. Mas assim, se filmassem, eu assistiria com certeza, porque é realmente um épico. Vale muito a pena. Os personagens também são muito bem escritos. É assim, são personagens que fazem com que você se apegue mesmo. É um livro muito bacana. Eu recomendo muito.
Comentem aqui abaixo se vocês já leram, o que vocês acharam, se vocês conhecem similares, certo? Não se esqueçam de deixar o joinha nesse vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal, certo? E por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, até a próxima.